No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência nas Maldivas e vou dar várias dicas para vocês quando estiverem planejando a viagem de vocês. Quando eu pesquisei para as Maldivas, eu não achei várias dessas informações que eu vou dar. Então, vocês, se quiserem saber dessas dicas, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, já vou pedir também para você se inscrever no canal, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve que é muito importante para o crescimento do canal e me ajuda muito aqui nos vídeos. E me segue também no Instagram para você ficar mais perto lá de mim e ver mais coisas que eu posto lá, tá bom? Então é isso, agora chega de enrolação, vamos logo pro vídeo. Bom, toda viagem que a gente vai fazer, a gente precisa de um planejamento, né? Eu comecei esse planejamento um ano antes da viagem acontecer, então essa já é a primeira dica. Se planeje com antecedência, deixe um tempo bom aí para você se programar, porque pode acontecer várias ocorrências no meio desse caminho aí, você tem ali uma alternativa de pensar em outra coisa, tá? A gente estava em dúvida de ir para Tailândia, para o Egito ou para as Maldivas, eram 3 destinos, então assim, você tá pensando aí em qual lugar você vai, você não tem ideia? Traça assim 3 metas e ver qual alternativa vai ser a melhor, porque eu precisava desse um ano, eu precisava para planejar realmente um ano de pandemia, então as fronteiras abriam, fechavam, e para Tailândia foi o primeiro que eu descartei, porque lá a fronteira permaneceu fechada um bom tempo, assim, e nada de, nem notícias de que ia abrir e tal. Aqui foi, acho que uma das primeiras fronteiras do mundo a abrir, foi aqui, e até que a gente conseguiu controlar bem, assim, o Covid, agora que voltou uma onda, assim, pesada, né? Depois de Natal, Ano Novo, essas coisas, e junto com essa gripe que tá no mundo todo, não tá só no Brasil, tá? Tá no mundo todo, inclusive aqui, muita gente pegando e tal. Bom, você vai se deparar com muita incerteza no caminho, porque por isso que você precisa desse plano, assim, desse tempo. Por exemplo, a Tailândia demorou para abrir, né? E o Egito era mais barato, mas pelas coisas que eu pesquisei, é um lugar assim que você tem que ir preparado, né, para ir. E como tava essa coisa de pandemia e tal, eu não achei tão seguro assim de ir, porque podia chegar lá e muita coisa tá fechada, muita atração turística tá fechada, porque as coisas mudam de uma hora para outra, de um dia para outro eles podem decidir fechar as coisas lá e tal. E aí eu decidi pelas Maldivas. Bom, e a segunda dica é: defina quando você quer ir e para onde, tá? Então, primeiro você vai definir para onde, né, obviamente, e segundo você vai definir quando. E o quando, a data dependia das férias do meu marido, que consequentemente as nossas férias. Daí, depois de você decidir para onde você vai e quando, fica mais fácil você administrar a sua viagem, ver o que você quer fazer, o que vai acontecer depois disso, porque você precisa da data, a data e o lugar, né, para pesquisar voos, para pesquisar hotéis, resorts, essas coisas assim. Depois de definido Maldivas e a data que a gente tinha, que era dezembro, porque eu pesquisei Maldivas, e a melhor época para ir para as Maldivas é a partir de novembro, porque tem um período ali que eu não me lembro agora exatamente qual, mas eu acho que é de abril ou maio, até novembro, até novembro, até o finalzinho de outubro, tem muita chuva lá. Então eu fiquei com medo de ir nessa época, que é a baixa temporada, e acabar tendo vários dias de chuva, mas depois que eu fui lá e eu vi, isso não acontece. Eu acompanhei o resort que eu escolhi pelo Instagram. Eles postam coisas lá dos hóspedes que compartilham, né, as fotos e tal, e eles repostam, e todos os dias tem sol, chove também, igual no período que eu fui. Eu só tinha medo de ir e chover todos os dias, mas eu acredito que isso não acontece nas Maldivas, então você pode ficar tranquilo. Daí, tendo esses dados de para onde e quando, você começa a pesquisar voos, começa a pesquisar hotéis, resorts, dependendo de onde você quer ficar. E foi aí que eu comecei a pesquisar os voos e os hotéis. Mas o voo, como era um ano de pandemia e estava tudo muito incerto, eu deixei para comprar por último. Foi a última coisa que eu comprei. Eu deixei reservado vários hotéis na mesma data. E por que eu fiz isso? Porque eu fiz uma lista. Você precisa fazer uma lista de coisas que você quer num lugar e coisas que você não abre mão. Eu não abri a mão do bangalô ser privativo, sem parede germinada, sabe? Porque eu não queria esse tipo de experiência. Então, eu queria um bangalô bem separado, né? Sem paredes coladas em outros quartos. E também decidi que queria pé na areia. Pé na areia que eu coloquei pra eu ter uma referência é que, tipo, você sair da sua varandinha ali, você já pisar na areia da praia. Então eu queria vista pro mar, piscina, all inclusive, que é quando você
pega todas as refeições que tem no resort, inclusos no pacote, não é grátis, né? Mas é incluso no pacote que você está pagando, mais as bebidas e snacks e tudo mais que tiver, inclusive o frigobar. E aí eles falam pra você que o all incluso tá incluso todas as refeições, né? Café da manhã, almoço e janta, e algumas bebidas selecionadas. Só que a gente não teve problema nenhum, então qualquer bebida que a gente pediu lá estava incluso no nosso pacote. Eu queria all incluso porque quando você vai pagar no resort, geralmente é dólar que eles cobram, né? Então, geralmente não, é dólar. Então, acaba que ia sair muito caro. Imagina pagar uma Coca-Cola à parte, assim, você quer tomar à tarde, assim, alguma coisa pra lanchar e tal, e você tem que pagar aquele lanche. Então, quando a gente ia na piscina, sempre tinha um lanche lá que eles ofereciam, suco, bebidas, e a gente tomava e tava tudo incluso. Então, a gente não teve preocupação com nada. Era isso que eu queria. Eu não queria ter que ficar fazendo conta, me preocupando com isso, com aquilo, entendeu? A gente reservou pelo Booking e é uma plataforma, assim, que eu super recomendo, é muito boa. Tudo que tava escrito no Booking, lá no resort, tava tudo certinho. Então, assim, pode acontecer de acontecer, mas fica de olho nas avaliações do resort, fica de olho em todas as avaliações, o que os clientes falam de lá, que aquilo lá reflete muito no que você vai encontrar lá, e realmente, de fato, foi o que a gente encontrou. Tem muita coisa descrita lá nas informações do resort, você tem que ler tudo, tá? E também outra coisa que eu não abri a mão era de ter PCR incluso, porque aqui em Dubai tá exigindo PCR para quando você sai de Dubai e quando você volta. Então eu não queria me preocupar de ter que sair um dia antes do resort, ir na cidade, fazer um PCR e ficar lá esperando o resultado. Fora que ia ser muito caro e tal. Foi muito caro de qualquer forma. Mas eu queria ter essa praticidade de ter o resort mesmo fazer o PCR, me dar o resultado e eu poder sair do país. Antes de ir para as Maldivas, uns 3 dias antes, eu me dei conta de que eu só tinha passagem daqui para Male. Era só. Era só o que eu tinha. Por quê? O que acontece no transfer? Você combina o seu transfer com o próprio resort, tá? Depois que você faz a reserva, uns dias antes, eles mandam mensagem para você. Na verdade, eles mandam logo assim que você faz a reserva. Mas você tem que mandar para eles a reserva do seu voo daqui para lá, para quando você vai chegar, para eles verem direitinho que horas que eles vão te buscar, se você vai ter que ficar esperando e tal. Você faz esse combinado com eles, só que eles não te dão comprovante de nada. É por conta deles, entendeu? Você tem que chegar lá e de lá eles vão te dar a passagem, vão te encaminhar. Só que dá um medinho, assim, porque, tipo, eu falei assim, cara, se a gente chegar lá não tiver ninguém esperando a gente, acabou. Com quem que eu vou falar, entendeu? Então dá um medinho, assim, mas foi tudo certinho, são muito organizados e pelo visto são todos os resorts, porque tinha muita gente lá com plaquinha esperando. Então eu vou contar pra vocês rapidinho como foi quando a gente chegou lá. Saindo daqui de Dubai, fomos pra Male. Chegando em Male, a gente pegou... Aí é um aeroporto pequenininho, totalmente diferente do daqui. É pequenininho, você desce, aí eles te encaminham lá pra onde tem que pegar a mala. E aí você pega a mala. Depois que a gente pegou a mala, a gente tem que encontrar a pessoa do resort, né? Com a plaquinha que fica lá na porta do aeroporto. Na saída, assim. E aí a gente saiu... Olhamos todas as plaquinhas, nenhuma era nossa, nenhuma era o nosso resort. E aí, dá aquela adrenalina, assim, aquele frio na barriga. Mas eu sabia que ia dar tudo certo, sabia que Deus estava na frente de tudo. E aí, um cara de outro resort lá, que tava com a plaquinha, ele falou assim, de qual resort vocês vão? Pra qual resort vocês vão? E aí, ele foi e mostrou a gente aonde que o rapaz, que era pra estar esperando a gente, tinha saído rapidinho. E aí foi a hora que a gente chegou. Tinha uma salinha assim no aeroporto que era desse lugar, desse resort também. Então eu vou dar outra dica para vocês aqui. Reservem resorts que façam parte desse grupo aqui, que eu vou botar na foto. Bom, se você não for reservar num resort muito grande, que tenha o seu próprio lounge, que não tem muitos, tá? São poucos resorts que tem lounge próprio lá. Você pode reservar nenhum desses que façam parte desse grupo. Provavelmente lá na descrição do Booking vai ter. E se não tiver essa descrição, você pergunta se faz parte desse grupo aqui, que é o AAA. Não sei exatamente o que significa, mas tem um lounge no aeroporto que é desses resorts.
Então foi até uma surpresa pra gente, eu não sabia que a gente ia ficar em lounge, ia ter esse direito. E foi assim, uma surpresa muito agradável, porque a nossa escala era um pouquinho longa, a gente chegou 9 da manhã em Malé, e aí ia ter que ficar esperando até 1 e pouca da tarde pra pegar o outro voo. Nem o horário do voo eu sabia, tá? É tudo assim, por conta deles mesmo. Quando a gente chegou e o rapaz falou com a gente, ó, vocês vão poder ficar no lounge e tal, aí vocês podem descansar lá. Quando der a hora do voo de vocês, que é tal hora, e ele falou qual voo que era e tal, eu vou lá buscar vocês e vou levar até o check-in pra vocês despacharem a mala e ficarem livres, né, sem a mala até a hora do embarque mesmo. Bom, e aí a gente embarcou, fomos mais 50 minutos de voo e chegamos a uma ilha, né, a um outro aeroporto. Aí quando a gente chegou nesse aeroporto pequenininho também, tinha um pessoal do resort também esperando a gente, que era o pessoal da lancha. E aí pegamos nossas malas, fomos pra lancha, fomos levados até a lancha. Aí até choveu nesse momento, foi incrível, porque eu tava 2 anos sem ver chuva. E choveu, assim, uma chuva bem boa. E aí fomos na lancha e é incrível toda essa organização deles. Eu acredito que todos os resorts nas Maldivas sejam bem organizadinhos assim, porque se forem é excelente assim o trabalho. A gente tava ansioso assim antes de ir, né? Porque, pô, é tanta conexão que a gente falou assim, poxa, se alguém atrasar e tal, mas não, eles são muito organizadinhos. Você pode ficar tranquilo assim em questão a isso. Eles pegam você no aeroporto de Malé, vai ter alguém te esperando, depois vai ter alguém te esperando no outro lugar. Teve todas essas coisas porque o resort era um pouco longe, assim, tipo 1 hora de voo até uma outra ilha, e aí depois ainda tinha uma lancha. Então tem gente que vai direto de Malé e vai pro resort, pega um hidroavião em algum lugar e tal, tem umas lanchas também que ficam lá. Então tem mais perto ali, só que o resort que eu encontrei foi esse, e tinha um outro também que estava reservado, mas era também distante, então no final dos contos eu optei por ir. Quando a gente chegou no resort já estavam esperando a gente lá também, encaminharam a gente na recepção, fizemos o pagamento, né, porque tem que fazer o pagamento do transfer, que foi todo esse translado que a gente teve, e também fazer o pagamento do PCR, que eles já pedem adiantado. Então você pode levar o cartão ou pode levar propriamente em dólar, que aí eles já fazem a cobrança, e a cobrança da diária vai ser feita direto no seu cartão que você reservou lá no Booking, tá? O cartão que você colocar lá. Então, aí foi tranquilo, eu levei um pouco de dólar também para fazer esse pagamento, fiz o pagamento do PCR e do transfer, que é bem caro, por sinal, é muito caro assim, gente. Foram, se eu não me engano, 700 e poucos dólares pelo translado, né? Que é ida e volta de 2 pessoas, e o PCR foi 150 por pessoa, foi bem caro. Então, assim, é caro, então por isso que você tem que se organizar durante o ano. Principalmente no Brasil, que o dólar sobe e desce, você vai sacando o dólar durante o ano todo para você fazer sua viagem e ficar tranquilo, entendeu? Não sair tão caro para você. Um alerta que eu queria deixar, quando você faz a reserva lá no Booking, ele mostra o valor certinho, só que aquele valor é só o valor da sua diária, tá? Você tem que saber que tem outras coisas para você pagar. Tem taxa, tem os impostos, né? Que lá nas Maldivas tem imposto do meio ambiente, tem outro imposto lá, taxa de serviço, esse tipo de coisa não tá incluso naquele valor da diária ali. Então, pode alguém falar assim, o Booking é pegadinha, a gente vê um valor, depois tá outro totalmente diferente. E não, é só que você tem que ver a descrição certinho, principalmente agora, nessa época de pandemia, ainda tem um plus, que é o PCR, que você precisa voltar pro seu país. Depois que a gente passou pela recepção, a gente foi encaminhado ao quarto, aí no caminho o rapaz mostrou onde era o restaurante. Chegando no quarto, tinha esse mapinha aqui, que tava lá com as instruções do resort, tem todas as instruções aqui, e esse mapinha da ilha. Todo resort fica em uma ilha, então eles deixaram esse mapinha aqui com a gente, e nesse mapinha tá descrito todas as coisas que tem no resort para fazer, aonde é cada coisa, tá numerado, aqui na ilha tá numerado aqui, e aqui tá as legendas, né? E aí você sabe onde, se você quiser fazer um mergulho, onde que você vai, se você quiser fazer ir na piscina, se quiser fazer um snorkel, se quiser fazer qualquer coisa que você quiser, tem ali, tem um restaurante, tem área de lazer e tal. Então tem tudo especificado nesse mapinha. Eu achei muito interessante para você não ter que ficar perguntando nada a ninguém. Então você fica livre lá no resort, né, para fazer o que você quiser. E tem algumas atividades que aí também são pagos à parte.
Tem pesca, tem snorkel, tem canoagem e várias coisas, né? E aí a gente fez um dia de snorkel, foi bem legal também. E aí você paga, você deixa anotado lá, né? E no final, quando você for fazer o seu check-out, aí sim você vai pagar esses valores extras, tá? Bom, e aí ainda falando da organização deles, na hora de ir embora também tem que ter uma organização, né? Porque depende da hora do seu voo e tal. Umas 6 horas da tarde mais ou menos, eles deixaram esse cartãozinho aqui no nosso quarto por debaixo da porta e era informando todas as coisas que a gente ia ter que fazer. Aqui tem um horário muito legal isso aqui, eu achei muito legal, que é assim, ó, a hora que você tem que levantar, acordar, a hora que você tem que deixar o quarto. Eles botam tudo especificadinho, entendeu? Então eu achei muito legal, porque a gente estava ansioso, né? Porque obviamente a gente fica ansioso. Se a gente perdesse o voo pra Dubai, nossa, aí era dinheiro, né? Então a gente fica um pouco ansioso, mas cara, é muito organizadinho mesmo. Eles mandaram a gente acordar uma tal hora, foi 3 da manhã, então a gente dormiu tranquilo até 3 horas da manhã. Coloquei alarme para despertar, 3 horas a gente levantou. A mala já estava arrumada, que a gente tinha arrumado no dia, durante o dia, né? Depois que a gente chegou da piscina e tal, a gente tomou banho, organizou tudo pra deixar tudo prontinho. E aí, colocamos a roupa, tudo com calma, tudo tranquilo. 3h30 eles iam lá pegar a mala. Quando eles fossem pegar a mala, a gente ia deixar o quarto junto com a pessoa. E aí foi assim que foi feito, eles foram lá 3h30 certinho, pegaram a mala, levaram a gente lá pra recepção, deram um café da manhã pra gente, né? Tava de madrugada ainda, mas deram um café da manhã. E aí a gente tomou e ficamos ali esperando até a hora certa de sair mesmo. Aí depois a gente foi e eles levam a gente num pierzinho, né? Aonde chega e aonde vai. Esse foi até um outro pier, na verdade eu cheguei por um e saí por outro. Chegando lá já tinha gente esperando pela gente, é o mesmo esquema. Só que na hora de ir embora não tem o esquema do lounge, tá? Porque aí é mais pra quando você é recebido, né? Na verdade o lounge foi uma surpresa, ninguém tinha falado pra gente, a gente ia ter esse direito, eu não sabia disso. Por isso que eu quis deixar essa dica pra vocês reservarem em hotéis que façam parte desse grupo, para vocês terem esse luxo também. Provavelmente vocês vão precisar ficar um tempinho lá, porque o voo, geralmente eles nunca fazem assim, o seu voo é tal hora, você já vai, daqui 1 hora você sai, para não ocorrer atraso, entendeu? O voo daqui de Dubai pode atrasar e você chegar lá atrasado e perder seu voo. Então, geralmente eles fazem com escalas longas. É uma viagem incrível, assim, que vale muito a pena. Eu aconselho super, se você estiver se programando aí, tiver com vontade de ir. Aí você tem vários vídeos aí na internet falando sobre Maldivas low cost, se é o que você quer para sua viagem, se é o que você planeja. Se você quiser uma coisa mais cara, aí você reserva num resort, fica mais tranquilo. Mas os dois tipos de viagem vão ser interessantes e vão ser maravilhosos, porque as Maldivas realmente são maravilhosas. Só que na cidade, lá em Male, é mais tranquilo, assim, é mais simples, né? É cidade normal e é uma cidade pequena. Então você vai ver as pessoas que moram lá, que vivem lá, entendeu? Então não é aquele luxo todo que você vê nos resorts, mas é maravilhoso do mesmo jeito, que as praias são incríveis, são lindas. É interessante também você dar uma olhadinha no próprio site do resort, porque às vezes tem preços mais interessantes. No meu caso não tinha, e olha que eu olhei bastante tempo, foi 1 ano aí pesquisando, e não achei preços mais baratos no site, na Booking tava mais interessante. Então é isso, gente, foram essas as dicas para vocês, fiquem ligados aí que vai sair muito vídeo legal no canal. Mas se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se ficou alguma dúvida ainda, obviamente você pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, não esquece. Se inscreve no canal que ajuda muito, tá crescendo o canal devagarzinho, mas tá crescendo. E é isso, fica acompanhando aí porque vai ter muito vídeo legal sobre Dubai, sobre outras viagens que eu pretendo fazer. E compartilha com seus amigos se tiver alguém planejando fazer uma viagem não só para as Maldivas, mas acho que essas dicas que eu dei também ficam para outras viagens, servem para outras viagens. Então é isso, tá bom? Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo.